Apresentação, por Elisandra Fornec, Leandro Maier e Giovanni Kern. O cooperativismo é uma das temáticas que integra o projeto A Caminho de 2024, 200 anos, Migrações Alemãs para o Brasil, do Instituto Histórico de São Leopoldo, IHSL, a quem agradecemos o convite para a organização desta obra. O propósito desse livro foi viabilizar uma publicação reunindo artigos, relatos de experiências e entrevistas sobre o tema, pois o cooperativismo e o associativismo estão intimamente ligados ao contexto da imigração alemã, sendo amplamente disseminado nas zonas de colonização no sul do Brasil, encontrando na cultura da ajuda mútua a materialização do modelo cooperativo e associativo. No Rio Grande do Sul, o modelo cooperativo que hoje conhecemos foi introduzido em 1902, em Nova Petrópolis, pelo padre suíço Theodor Amstad, que fundou a primeira cooperativa de crédito da América Latina, a atual Sicredi Pioneira, Rio Grande do Sul. Além do município levar o título de Capital Nacional do Cooperativismo, Lei 12.205 de 2010, Amstad foi oficializado o patrono do cooperativismo brasileiro, Lei 13.926 de 2019, pelo seu trabalho incansável com o desenvolvimento social e econômico das comunidades locais. A partir da prática exitosa implantada naquela comunidade alemã, outros modelos surgiram como uma alternativa encontrada pelos colonos teuto-brasileiros para juntos enfrentarem seus problemas. Uma destas experiências está em Itapiranga, que tem a cooperativa de crédito mais antiga de Santa Catarina, em funcionamento ininterrupto desde a sua fundação, em 1932. Na cidade vizinha, Palmitos, localiza-se a cooperativa agropecuária mais antiga do estado, fundada um ano depois. Ambas foram de iniciativa popular, buscando a união como forma de superar dificuldades. A partir da segunda metade do século XX, o cooperativismo se disseminou com mais força, fomentado pelo Estado, tornando Santa Catarina um dos estados mais cooperativistas do Brasil, com mais de 50% da população ligada a alguma cooperativa. Um dos objetivos desta publicação é democratizar artigos científicos e oportunizar o compartilhamento de diferentes experiências de associativismo com cooperativas, escolas, instituições e interessados no tema, buscando fomentar os valores da cooperação e novas produções sobre o tema. Como você, leitor, vai notar, os artigos falam sobre diversos ramos do cooperativismo e diferentes projetos que cooperativas colocam em prática. O livro começa com um prefácio magnífico do professor Arthur Blasio Rambo, que certamente já inspirou muitas pessoas a partir de suas publicações, aulas e reflexões. Em seguida, o leitor pode desfrutar de duas entrevistas com personagens importantes para a história do cooperativismo, que contam como foi sua experiência de vida atuando no fomento ao sistema cooperativo. Na próxima sessão, encontramos 15 artigos sobre diversos ramos do cooperativismo. E para finalizar, a seção Relatos, onde foram compartilhadas 11 experiências e projetos executados pelas cooperativas catarinenses e que impactaram positivamente na vida das pessoas. Queremos registrar nosso agradecimento especial a todos, todas, autores, autoras que atenderam nosso pedido para compartilharem suas experiências e pesquisas. Não podemos deixar de mencionar os apoiadores desta publicação: FECOAGRO, BRDE e Seraçá, através da Lei de Incentivo à Cultura, apoiaram um projeto que vai multiplicar a semente da cooperação e do sistema cooperativo pelo Brasil. Nosso obrigado também a Catavento Gestão e Produção Cultural, que está fazendo a gestão administrativa do projeto junto ao Ministério do Turismo e Secretaria Especial de Cultura. E o mais gratificante, este livro vai chegar ao público de maneira totalmente gratuita. Esperamos que os princípios associativos que transformaram a realidade das comunidades em Santa Catarina possam gerar ainda mais frutos e fomentem o comportamento do pensar, produzir e partilhar coletivo. Prefácio, por Arthur Blasio Rambo. Conta a lenda que Caedmon, um antigo poeta e monge inglês, pastor de ovelhas, escutou numa noite solitária de vigília, junto ao rebanho, uma voz que pedia: Caedmon, canta-me a canção do começo de todas as coisas. À primeira vista, poderia parecer mais uma dessas divagações de poeta, ditada pela emoção do momento.
Entretanto, refletindo um pouco melhor, chega-se à conclusão de que carregam um sentido mais profundo. Somos os rebentos da caminhada das gerações que nos precederam e dos meios e das estratégias de que se serviram para superar toda a ordem de desafios e obstáculos. Não por nada costuma-se dizer: tal pai, tal filho, pelas raízes conhece-se a árvore. Diz-me de onde vens e digo-te quem és. Recordar é um pouco percorrer novamente velhos caminhos, mas também imaginar o corrido e construir sobre ele uma nova realidade, escreveu o filósofo nicaragüense Alexandre Caldeira. É exatamente isso que os autores e autoras propõem em suas contribuições na obra Cooperativismo e Associativismo em Santa Catarina, no contexto da imigração alemã para o sul do Brasil, isto é, percorrer os velhos caminhos que os fundadores do cooperativismo começaram a trilhar há mais de 100 anos. Pesquisar, meditar e imaginar sobre esses fundamentos para construir uma nova realidade. Comprometer-se com a difusão do cooperativismo, moldado pelas características circunstanciais da cultura do começo do terceiro milênio, significa lançar-se a uma empreitada de respeitáveis proporções. O socialismo, ou coletivismo, ou o nome que se preferir, faliu e desmoronou no atacado, como uma proposta alternativa ao individualismo ou liberalismo. As modalidades no varejo que ainda subsistem vivem todas sem exceção sua fase de insolvência. Iniciativas ainda na mesma linha, mascaradas de retorno às raízes de algumas nacionalidades, não conseguem esconder os seus fracassos. Outras ainda, embora mantenham oficialmente uma estrutura política e administrativa socialista, mergulharam de cabeça nas práticas do capitalismo, engendrando um modelo híbrido que exibe as características condenáveis tanto do liberalismo como do socialismo. De outra parte, o liberalismo, se preferirmos o individualismo, que domina no atacado a produção e a distribuição das riquezas no mundo atual, mostra com crueza toda a sua face mais discutível. As desigualdades acentuam-se cada vez mais, e a velha carranca do sistema de exploração do homem pelo homem, o homo homini lupus, o homem como lobo do homem, da velha sabedoria romana, nunca foi tão feia e tão assustadora quanto está sendo no começo do terceiro milênio. Pelo visto, não há saída pelo socialismo coletivista, ou pelo liberalismo individualista. São duas vias fundamentadas em pressupostos equivocados. O socialismo nega a individualidade das pessoas e, consequentemente, os direitos inerentes a ela, e faz delas mero instrumento a serviço da coletividade. O sacrifício da individualidade em benefício do coletivo alimenta a máquina da produção e distribuição das riquezas. O liberalismo individualista concebe as pessoas com direitos intocáveis, o que leva a não ter deveres com as demais. A coletividade deve ser organizada de tal forma que garanta a total liberdade ao indivíduo para subir na vida, mesmo pisoteando os demais. A competição, um autêntico darwinismo social, faz o papel de motor da atividade econômica. Como é fácil perceber, os dois sistemas, tanto o coletivismo como o individualismo, fundamentam-se num pressuposto diametralmente oposto no conceito de pessoa humana. A pessoa como indivíduo que só tem direitos e, em princípio, nenhum dever para com os outros é o pilar mestre que sustenta o individualismo. O indivíduo que só tem deveres para o coletivo e, portanto, a rigor, a individualidade lhe é negada, é o pilar mestre que fundamenta o coletivismo. No individualismo, a ordem consiste em competir, mesmo que implique a destruição do outro. No coletivismo, a ordem é consumir os indivíduos até a exaustão em favor do coletivo. Nos dois casos, o resultado final vem ser, paradoxalmente, o mesmo, isto é, o império de dois capitalismos. No individualismo, a ordem consiste em competir, mesmo que isso signifique a destruição do outro, uma alcateia de lobos devorando-se mutuamente. No coletivismo, a ordem consiste em consumir os indivíduos até a anulação em favor do coletivo, os lobos da nomenclatura no poder devorando os indivíduos. O princípio da competição, concorrência e mútuo devoramento que rege a dinâmica do individualismo e a luta de classes que sacrifica a individualidade das pessoas no altar do Estado ou em busca de uma utopia impossível, encontra o seu contraponto na cooperação solidária, que dispõe, no cooperativismo, do instrumento mais eficaz quando entra em questão o desenvolvimento econômico, social, cultural e religioso, em outras palavras, a promoção humana em todas as suas dimensões. O autêntico cooperativismo fundamenta-se no pressuposto familiar a qualquer pessoa medianamente instruída de que meus direitos terminam quando colidem com os direitos de meu vizinho.
Ou ainda, cooperar para prosperar, somando forças, inspirado na metáfora do feixe de varas da Bíblia. Ou ainda, um por todos, todos por um, como ensina o apóstolo Paulo. O autêntico cooperativismo não depende, segundo Heinrich Pesch, da socialização dos meios de produção e ou propriedade, mas da socialização das mentes dos proprietários. Onde as mentes não estiverem socializadas, isto é, cônscias de seu comprometimento solidário, não há como promover um autêntico cooperativismo. A raiz histórica do cooperativismo praticado no sul do Brasil deve ser procurada em 1848, nos sermões do bispo de Mainz Wilhelm von Kettler, sobre o direito à propriedade privada e seus limites. Vale lembrar que no mesmo ano, Marx publicou o Manifesto Comunista. Pelo diagnóstico feito pelo bispo de Mainz, os conceitos formulados e o caminho apontado para superar as crises sociais permanecem válidos até hoje, mais de um século e meio depois. Nesse meio tempo, a doutrina social então formulada passou pelo crivo da análise das mais diversas instâncias. Teóricos e estudiosos como Heinrich Pesch, Gustav Gundlach, Oswald von Neubrunning, o cardeal Hofner, além de outros mais, condensaram-na gradativamente numa doutrina coerente e passível de ser aplicada em qualquer campo da atividade que tem como objetivo a promoção humana em sua complexidade. Die Menschlichkeit, como definiram os alemães. Assumida como doutrina social da Igreja em suas versões ditadas pelas circunstâncias concretas e pela própria dinâmica da história, encontra-se na sua versão oficial nas encíclicas papais Rerum Novarum, de Leão XIII, 40º ano, de Pio XI, Mater et Magistra, de João XXIII e Populorum Progressio, de Paulo VI. Na implantação dessa doutrina e respectivas práticas no sul do Brasil, destacaram-se os padres Theodor Amstad, Max von Lassberg, Johannes Hick, Franz Murmann e não poucos outros jesuítas alemães, austríacos e suíços, que trabalharam entre os imigrantes alemães, italianos, poloneses e outras origens étnicas. Conheciam muito bem a natureza e a prática do catolicismo social em seus países de origem. Compreende-se que lançassem mão desse poderoso instrumento de promoção humana para enfrentar toda a ordem de problemas e desafios que vinham encontrando no novo campo de trabalho. Não tiveram que inventar nada, bastou transplantar o essencial desse modelo que tão bem conheciam, adaptando-o à realidade do novo campo de trabalho no final do século XIX e na primeira metade do século XX. Aqui merece um destaque especial que, embora se fale em catolicismo social, a Associação dos Agricultores, fundada em 1899, fundamentada nessa doutrina social, foi interconfessional, interétnica e intercultural. A metade, por exemplo, dos 35 fundadores foram protestantes, e os italianos e poloneses aderiram com entusiasmo. E para implementar as iniciativas escolhidas, os projetos de desenvolvimento econômico e de promoção humana recorreram ao cooperativismo como instrumento estratégico. O movimento cooperativo começou com a criação da primeira cooperativa de crédito ou caixa rural, ou Sparkasse, em 1902, em Nova Petrópolis. As reservas acumuladas com a poupança dos associados, confiadas às muitas outras caixas criadas e, em 1922, reunidas numa central em Porto Alegre, garantiram o suporte financeiro a projetos como a colonização de Cerro Azul, Cerro Largo, e Santo Cristo e Porto Novo, no oeste de Santa Catarina, a construção do asilo e hospital de São Sebastião do Caí, o leprosário de Itapuã e anexo o Amparo Santa Cruz, além de disponibilizar empréstimos a juros anuais de 6% para atender às mais diversas demandas dos associados. As cooperativas de crédito seguiram nos anos seguintes cooperativas de leite, suinocultores, cooperativas de comércio e de incontáveis outras modalidades. Para não me alongar demais e para concluir, fica o alerta. Como sugere o termo cooperativa ou cooperativismo em sua raiz latina cooperare, as iniciativas para a solução e ou demandas de quaisquer necessidades humanas são concebidas e postas em prática em regime de cooperação. Cooperar exige como pré-condição de quem a pratica compromisso e comprometimento com os parceiros visando ao bem comum, e para tanto é fundamental que os parceiros tenham as mentes socializadas.